quando a gente pensa em uso capião e transformar posse em propriedade, nós vamos ter que analisar como que o cliente tem a posse daquele imóvel. Qual é a origem dessa posse do cliente? E a origem são 4 situações que nunca vai mudar, nunca vai fugir disso. Ou o cliente comprou, que é a mais comum, contrato de gaveta. Então ele comprou aquela posse. Comprou aquela posse. Ele pode até ter uma escritura pública de cessão de posse, ou pior, um contrato de gaveta de cessão de direitos hereditários, por exemplo, ou até mesmo uma cessão de direitos hereditários feito por escritura pública. Então ele comprou, ó, eu dou continuidade à posse anterior comprando, eu comprei. Número 1. O segundo ponto, que o cliente tem professor, mas como que eu vou adivinhar? Você vai perguntar isso para o cliente. O cliente chega no escritório, lembra, tem os 3 passos. É o método 33, 3 passos, 3 documentos. Professor, nunca ouvi esse método. É só procurar os vídeos aqui do YouTube e do Instagram, que você vai ver. O método que eu ensino você a regularizar qualquer problema de imóvel usando o método 33. Você vai usar 3 passos e 3 documentos. Me perdoe. Então, vamos lá. Quando nós pensamos, ó, a origem da posse, nós então vamos perguntar para o cliente: você comprou? A primeira origem é a mais comum. A segunda origem é o cliente ter herdado aquela posse. Aí você vai perguntar: escuta, você tem irmãos? Mais alguém herdou com você? É uma análise que a gente tem que fazer, tá bom? Então, ou ele comprou a posse, ou ele herdou a posse. Uma terceira situação, não tão corriqueira, essas duas primeiras são as mais corriqueiras. Ou a pessoa comprou a posse daquele imóvel, ou a pessoa herdou a posse daquele imóvel. A terceira situação, não tão comum, é que a pessoa tenha recebido em doação a posse daquele imóvel. Então, a pessoa doou a posse. A pessoa queria, no caso, o doador, né? Então, o seu cliente é o donatário, aquele que recebe a doação. A pessoa, o doador, queria que transmitir a propriedade através da doação. E a quarta hipótese, que é muito mais comum do que a doação, é o cliente que invade o imóvel. O cliente invade o imóvel. Aqui eu vou fazer um parênteses com vocês, porque eu estou fixando, lembra, as duas gavetas, a gente já abriu uma gavetinha, transformar fato em direito, posse em propriedade. É a primeira gaveta que nós abrimos na cabeça quando nós pensamos em uso capião. A segunda gaveta que estou abrindo agora aqui com vocês é mostrando que nós utilizamos a uso capião quando nada mais pode ser feito. E para utilizar o uso capião, quando nada mais pode ser feito, nós temos que analisar a origem dessa posse. Ou ele comprou, ou ele herdou, na ordem que eu estou ensinando vocês. Ou ele recebeu em doação, ou ele invadiu o imóvel. E aqui eu vou precisar fazer um parênteses, porque parece algo assim. Nossa, o professor Marcel Rulli quer ensinar as pessoas, né, advogados e advogadas, ou fomentar, tem muita gente que assiste os vídeos que não é advogado, e acaba pensando que a uso capião é um meio de, entre aspas, tomar a propriedade de outras pessoas. Só que, preste atenção, aqui, nesse exato momento que o professor fala para vocês, ensinando a segunda gaveta, qual foi a segunda gaveta que nós abrimos? Fala assim: usar o uso capião quando nada mais puder ser feito. Por quê? Porque o uso capião, querido aluno, querida aluna, é a ação mais conhecida da regularização de imóveis, mas é a ação que corre um grande risco de você usar, se você não conhece a regularização em si, e errar. Por quê? Porque ela não veio para substituir, por exemplo, a abertura de um inventário. Os herdeiros não querem abrir inventário. Então, eles combinam, vamos usar o capi? Dá para fazer isso? Responda ou não. Não, não dá. A uso capião não serve para burlar o sistema registral. A uso capião não serve para burlar o pagamento de impostos. A uso capião não serve para, entre aspas, tomar propriedade de ninguém. A grande função da uso capião é tornar um imóvel que estava à margem da sociedade, um imóvel irregular, ou seja, um imóvel subutilizado, onde banco nenhum financia, onde o proprietário registral, que não desiste ali, eu estou chamando o imóvel de regular porque eu não tenho um proprietário registral, ele subutiliza o imóvel. Por que ele subutiliza, professor? Porque ele não pode financiar,
ele não pode dar esse imóvel em garantia. Quando ele morrer, os herdeiros não herdam facilmente essa propriedade, vão acabar só herdando posse. Na verdade, a pessoa, o cliente que tem um imóvel irregular, ele está transferindo para os filhos o abacaxi que ele criou, muitas vezes porque comprou de forma irregular, para alguém regularizar. Uma hora, esse imóvel surgirá a necessidade de ser regularizado. Então, querido aluno, querida aluna, essa é a função da usucapião. Um remédio, eu vou chamar assim, uma bomba atômica, quando nada mais pode ser feito, nós aplicamos a usucapião para trazer um imóvel que estava à margem dos negócios imobiliários, um imóvel que não tinha como ser financiado, um imóvel que não tinha matrícula, um imóvel que estava sendo negociado com contratinho de gaveta. Nós trazemos esse imóvel à utilidade pública, onde o proprietário terá toda a segurança como proprietário, onde o município, quando esse imóvel for agora vendido mais uma vez, posterior à regularização, o município receberá o ITBI. Quando esse imóvel for transmitido por causa-mortes, o Estado receberá o ITCMD. Na verdade, a usucapião, ela vai analisar a utilidade, a função social daquele imóvel. E aí transformar aquele imóvel, trazer aquele imóvel de novo para o mundo jurídico imobiliário, onde qualquer banco financia, onde o proprietário registral tem verdadeiramente ali a propriedade. Ah, professor, mas o senhor disse que das 4 origens da posse, uma pode ser que o cliente tenha invadido o imóvel. E é verdade, querido aluno, querida aluna. Se o cliente invade um imóvel, aquele que se diz proprietário registral deve tomar as medidas cabíveis contra esse invasor. E a medida cabível correta é a reintegração de posse. Uma vez que houve uma invasão de um imóvel, uma invasão de propriedade, o Código de Processo Civil, no artigo 561, fala lá, olha, a ação possessória. Então vamos tirar o invasor. Aqui o professor, em momento algum, está fomentando as invasões. Agora, se o invasor invade, permanece na posse, essa posse se torna mansa, porque ninguém está reivindicando, se torna pacífica, porque ninguém está reivindicando, se torna pública. Às vezes o invasor começa a capinar o imóvel que o proprietário registral não cuida. Às vezes o invasor faz a casa dele sobre o imóvel. E aquele que é o proprietário registral, que tem o direito sobre o imóvel, nada fez durante 5, 10, 15, 20 anos. E esse invasor, o que era um terreno baldio, um matagal, onde muita gente jogava lixo, se tornou uma casa. O que é melhor para a sociedade? Ter ali um terreno baldio, jogado, onde aquele proprietário registral nem sequer pagava o IPTU, ou ter um imóvel ali onde reside uma família, por exemplo, onde reside um comércio que emprega pessoas. Então, esse é o espírito da lei da usucapião. Esse é o tchan da usucapião, querido aluno. Nunca malandragem, nunca, nunca, nunca esqueça a usucapião como um meio de burlar qualquer coisa.